Boa tarde, dando sequência às nossas reuniões do NAVE, que é o Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês. Nós hoje vamos trazer um tema, né? Só lembrando, é uma reunião que acontece sempre nas últimas quartas-feiras do mês, com alguns assuntos de interesse do ponto de vista científico, hoje mais burocrático e administrativo, mas não menos importante para nós, né? Que é a cobrança de honorários, mas de fato é a codificação TUS e a racionalização da cobrança de procedimentos vasculares. Quer dizer, isso acaba entrando sempre numa área que existe o conflito de interesse entre todos os players, é normal. Então, acho que a gente tem que colocar a posição do cirurgião. Nós temos representantes da sociedade de cirurgia vascular, nós temos representante do hospital para ouvir. Então, eu vou começar convidando o Dr. Júlio César Peclá. Dr. Júlio, ele é doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, né, da Sociedade Brasileira mesmo, no biênio 22-23. E eu sei que ele tem bastante experiência, tanto como presidente, como um intermediador e alguém envolvido na padronização desses procedimentos. Hoje a gente tem uma série de procedimentos novos, novos dispositivos, então isso sempre traz implicações do ponto de vista de cobrança de honorários e depois da cobrança do hospital ou do reembolso do paciente. Júlio, se você puder clarear um pouquinho esse assunto para nós. Eu agradeço ao doutor André Stensoro por ter intermediado esse convite. Um prazer para mim. Cumprimento o doutor Sérgio e todo o grupo do Sírio-Libanês. Aqui já vejo vários colegas, amigos aqui de longa data da sociedade, colegas de grande expressão em São Paulo. Certamente entrarão alguns outros colegas do Brasil, colegas também com muita experiência nessa área. Deixa eu me apresentar. Eventualmente tem algum colega que não me conhece. Então, me chamo Júlio Peclá, sou cirurgião vascular, tenho 30 anos de formado, mestrado e doutorado aqui no Rio de Janeiro, atuo como referência em cirurgia vascular nos hospitais da Rede Dora aqui do Rio de Janeiro, Barra Dor, Rio Barra, na United Health também, no Samaritano Barra, e aqui no Hospital da Unimed, Unimed Rio. Então, me dedico tanto à área de alta complexidade quanto a procedimentos venosos. E vamos falar um pouquinho dessa experiência que nós adquirimos na questão de honorários médicos e na luta pela defesa profissional. Mas, desde já, eu digo que é uma experiência e, como toda experiência, ela deve ser adaptada. A gente pega o que é de bom, o que é ruim a gente foge, mas para a nossa realidade aqui no Rio de Janeiro, essa experiência de um modelo de remuneração completa 10 anos. E baseado nessa experiência e também na experiência de outros centros que venceram de alguma forma, melhoraram, tornaram os honorários mais justos, nós fizemos o modelo consolidado da SBSCV Nacional, que se encontra no site. Então, a gente vai apresentar aqui um pouquinho da nossa experiência. Eu espero que clareie, como o doutor Extensoro falou, e não torne ainda mais confusa essa relação do médico, do especialista com as operadoras de saúde, com a rede hospitalar também. Não está passando, eu não sei por quê. Vocês conseguem passar para mim? Próximo slide. Consegue passar os... Isso, obrigado. Esse é um livro que eu lancei durante a pandemia, lá em 2019, e, na verdade, baseado nesse interesse nosso pela busca por melhores honorários. E esse livro, ele fala exatamente no título que precisamos saber do passado para construir um presente e um futuro mais dignos. Ele fala do modelo de remuneração aqui no Brasil, também fala do modelo europeu, do modelo americano. Ele fala das instituições que nos representam, que são
importantíssimas, porque sozinhos a gente não vai conquistar nada, mas a gente tem aí a Associação Médica Brasileira, as sociedades estão no guarda-chuva da AMB, nós temos o CFM, que acabou de ter agora eleitos os seus membros das federativas, e a gente tem realmente a Frente Parlamentar da Medicina, por exemplo, que inacreditavelmente ela é muito esvaziada. Nós temos vários médicos eleitos na Câmara, no Senado, porém esses médicos não foram eleitos por médicos, então eles não têm obrigação nenhuma de defender a nossa classe, e eu não vejo outro caminho que não seja o político para que a gente realmente tenha uma representatividade maior. E por conta dessas fragilidades, nós vemos, por exemplo, os não médicos atuando cada vez mais forte em procedimentos tanto na área de vascular quanto dermatologia e plástica, mas esse não é o objetivo desse nosso bate-papo aqui hoje. Então, aqui um pouquinho do que eu fui, fui membro, ocupei todos os cargos da Regional do Rio de Janeiro, fui eleito em 2013 presidente da Regional do Rio de Janeiro e em 2021 presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Nacional. Hoje eu sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, faço parte da Câmara Técnica de Cirurgia Vascular e Angiologia há mais de 10 anos. Então, isso nos trouxe uma experiência que eu gostaria de dividir um pouquinho. Então, aqui a gente fala um pouco da história por melhores honorários médicos. Tem essa frase do criador da CBHPM, Dr. Leuses: o lançamento da classificação brasileira hierarquizada, a CBHPM, ela é um marco histórico para a classe médica, porém, ela precisa de uma transformação no instrumento balizador, não apenas no setor privado, mas também no sistema público de saúde. A CBHPM, é importante a gente deixar claro, ela infelizmente não é lei, não é uma lei, então a gente não pode exigir, mas ela, sem dúvida nenhuma, é um balizador ético para tanto a saúde privada quanto a pública. Vou tentar diminuir aqui. Pronto. Então, a CBHPM, ela resultou de um exaustivo trabalho técnico hierarquizado, intra e interespecialidades, trabalho esse desenvolvido ao longo de 3 anos pela AMB, junto com o CFM e as sociedades especialidades, com assessoria da Fundação Instituição de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. E a ideia da criação dessa lista referencial tecnicamente defensável, que contasse com o aval das entidades médicas, surgiu em março de 2000. Então, desde março de 2000, então, os senhores podem perceber que são quase 25 anos que nós temos a ideia e depois a execução, a criação da CBHPM. E, como todos os senhores sabem, infelizmente, ela é um referencial, mas um referencial muito pouco ainda respeitado, né? Muito pouco ainda respeitado. Existe um projeto de lei no parlamento sobre a utilização de fato da CBHPM como referencial para o Sistema Único de Saúde, mas como vários projetos de lei, ela está lá e a gente não tem previsão para que isso aconteça, se é que vai acontecer. Bom, antes de oficialmente lançado, em 15 de julho, Vitória, Espírito Santo, o texto foi publicado para consulta pública na internet e depois aprovado pelas plenárias do CFM e da MB. Em sua última etapa, a CBHPM foi debatida no Encontro Nacional de Entidades Médicas, foi anunciada a edição da resolução normativa do CFM, tornando-a um referencial ético, como nós colocamos, de remuneração de honorários médicos. Essa resolução foi publicada, ela foi idealizada em 2000 e publicada em 2013, então a gente tem aí 21 anos da CBHPM. Simultaneamente ao lançamento, em várias capitais brasileiras, as entidades médicas, então, iniciaram um movimento nacional visando a sua implantação. Então, houve a implantação e essa reavaliação ela é feita por uma comissão permanente da CBHPM, que é reunida na Associação Médica Brasileira, e a cada 2 anos são incluídos códigos, retirados códigos, e o porte também é discutido nessas reuniões. São reuniões muito interessantes, nós já tivemos em algumas delas, e tem parte ali, tem representantes das sociedades médicas, representantes das operadoras de saúde, que estão sempre lá, se fazem presentes, e representantes também do público civil, de uma maneira geral, né?
pessoas convidadas também que participam dessa reunião a cada 2 anos. Então, a CBHP ela foi um passo importantíssimo, porém, nós precisávamos de mais, né? Precisávamos de uma forma de remuneração que viesse ao encontro da dinâmica da nossa especialidade. Como os senhores sabem, a cirurgia vascular ela é uma especialidade que lida desde da escleroterapia de varizes até os aneurismas tóraco-abdominais, as dissecções aórticas, pacientes muito frágeis, pacientes de alta mortalidade muito alta, cheio de comorbidade. E, infelizmente, o que nós víamos há 10 anos atrás, na criação do rol, era essa necessidade de ajustarmos os honorários, que eles estivessem de encontro com a complexidade dos nossos procedimentos. A remuneração era baixíssima e continua sendo. Nós caminhamos, mas continua sendo uma remuneração muito baixa. Então, o custo médico é uma coisa, o honorário médico é outra completamente diferente. Então, nós demos o exemplo aqui, conversando informalmente antes, nós implantamos devices, dispositivos de 100, 200, 300 mil reais, e se nós cobrarmos um código único no que algumas operadoras sugerem, a gente recebe R$ 1.000 3 meses depois. Então, é exposição à radiação, é planejamento, horas e horas de planejamento pré-operatório, é uma equipe multidisciplinar. Alguns códigos da CBHP, por exemplo, da radiologia, os códigos 40, não contemplam instrumentadora nem auxiliares. Então, realmente, o que nós procuramos foi um modelo que ajustasse os honorários de acordo com a complexidade dos nossos procedimentos, que cada vez, os nossos pacientes são mais idosos e a complexidade aumenta. Então, isso é um paradoxo, né? O honorário não aumentou, mas a complexidade dos nossos procedimentos é cada vez maior. Esse é um texto um pouco longo, mas eu acho que é interessante a gente falar, quando a gente fala de projeto coletivo, como eu disse, não vai ser uma pessoa nem duas que resolverão essa questão. É fundamental o apoio político, mas é fundamental que as operadoras, a classe médica, as unidades de saúde cada vez mais caminhem juntas. Então, esse é um texto interessante, que é o Homem na Arena. Então, não é o crítico que conta, não é o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o executor de ações poderia ter feito melhor. O crédito ele pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto desfigurado pela poeira e suor e sangue, que se esforça corajosamente, que erra, que tenta novamente e novamente, porque não existe esforço sem erros e lacunas. Mas quem realmente se esforça para fazer as obras, quem conhece grandes entusiasmos, as grandes devoções, quem consome-se em uma causa digna, é quem melhor conhece, no final, o triunfo das grandes realizações. E que, na pior das hipóteses, se falhar, pelo menos não será enquanto não tiver ousado muito, de tal forma que seu lugar nunca será junto às almas frias e tímidas que não conhecem a vitória nem a derrota. Esse texto é do Roosevelt, de 1910, e eu o vejo de uma forma muito atualizada quando a gente fala de honorários e de união da classe médica. Então, como nós dissemos, mediante essa criação da CBHPM, mediante essa desproporcionalidade entre a complexidade dos nossos procedimentos e o que nós somos remunerados, nós criamos em 2024, completando 10 anos, eu estava à frente da Regional do Rio de Janeiro, o rol de procedimentos por patologia vascular. É importante dizer que era a única forma, naquele momento, de melhorarmos os nossos honorários. O melhor dos mundos seria aneurisma de aorta abdominal, a gente fechar um valor, sei lá, de R$ 5.000. Né? É pouco, mas seria um valor muito mais justo do que a gente recebe. Mas para que chegarmos a isso, o balizador era há 10 anos e continua sendo a CBHPM. Então, nós agrupamos naquele momento códigos da CBHPM, que é nosso balizador ético, códigos pertinentes ao procedimento, e esses códigos, esse rol de procedimentos, ele nada mais é do que essa agregação de códigos da CBHPM a serem negociados previamente com as operadoras de saúde. Naquele momento, houve uma confusão muito grande e como tudo que é novo, houve muito questionamento em relação à questão ética do rol.
como que você vai cobrar o que você não está fazendo? Então, repito, você não vai relatar, você não descreve os códigos do procedimento, os códigos que estão no rol, naquele modelo. Você negocia previamente com a operadora. O que se descreve é o que se fez, ponto. Porém, a operadora que previamente foi acionada, e previamente acionada pela Regional do Rio de Janeiro, nós tivemos dezenas de reuniões com as operadoras de saúde para negociar o rol, e a maioria delas contratualizou o rol. A primeira delas, na época, foi a Golden Cross. E aí contratualizou de acordo com a realidade daquela operadora naquele momento. Então, ó, a gente vai negociar aqui o rol com menos 20%. Vamos negociar o rol com uma banda de 10% a menos, a mais. Isso, a maioria das operadoras naquele momento conseguiu fazer isso. Então, para que não haja nenhuma dúvida, não se descreve o que não foi feito. Isso seria antiético, é criminoso. Então, a gente está falando de uma negociação prévia a cada procedimento. Perdão, uma negociação prévia com cada operadora com os procedimentos elencados, os mais comuns na cirurgia vascular. A gente pode falar um pouquinho mais depois sobre isso. Então, entendendo o contexto, né? Em 2014, ampliar o trabalho de defesa profissional era um anseio antigo dos vasculares do Rio de Janeiro. Eu faço questão de dizer que a Regional do Rio, assim como outras regionais, aqui tem alguns, atual presidente da Regional de São Paulo está aqui, meu amigo Jubiliano, o Dr. Walter, entre outros, ex-presidentes de regionais. Essa luta pela defesa profissional, ela não começou comigo, ela não vai terminar com o Edivaldo, ela começou há muitos anos. A Regional do Rio, ela historicamente, ela faz um trabalho de defesa profissional muito bacana, muito bonito. E o rol nada mais é do que uma tentativa de sairmos da inércia naquele momento e provocarmos as operadoras para que nós, de forma ética, de forma legal, conseguíssemos uma melhora dos nossos honorários. Então, o momento ali em 2014 era muito ruim, um momento muito ruim. Então, várias diretorias tentaram trabalhar de várias formas. O Rio já teve uma cooperativa, a Copanjo, criada pelo Dr. Márcio Meirelles, que foi também presidente da Regional do Rio, da Nacional, uma pessoa que tinha uma grande estima por ele, o falecido professor Márcio Meirelles, grande amigo, eu aprendi muito com ele. Então, é isso, é importante, como já dizia Cícero, a gratidão, ela não é uma das maiores virtudes, ela é a mãe de todas as virtudes. Então, a gente tem que agradecer porque nós aprendemos com quem nos antecedeu, e eu tenho certeza que esse projeto, ele, de alguma forma, vai ser uma sementinha para caminhos melhores, né? Bom, então, como eu falei, baixíssima remuneração, complexidade grande das cirurgias, muitos códigos glosados, muitas vezes a operadora autorizava o procedimento e depois glosava, e a gente acabava recebendo muitas vezes um ou dois códigos, principalmente quando a gente trata de urgência. Então, você opera um aneurisma roto, você nem lembra de honorário, você vai lá e faz o que tem que ser feito. Daqui a 3 meses depois, 4 meses depois, quando você vai receber, você recebe uma miséria. E a gente entendeu, como eu disse, que a gente estava no fundo do poço e que eu coloquei esse burrinho aqui no fundo do poço, e naquele momento eu me via dessa forma. Então, o que nós fizemos? A gente foi à luta. Nós discutimos e avaliamos exaustivamente os nossos problemas, ouvimos e estudamos as soluções encontradas por outras especialidades. Aqui é uma reunião com o Dr. Lincoln, que na época era o presidente da MB, o Dr. Arno está aqui na primeira fila com o Dr. Ivanésio Merlo, se não me engano, o Ivanésio era o presidente da Nacional naquele momento, entre outros colegas do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio. Ou seja, nós conversamos com a cardíaca, com a ortopedia, com a uro, com a anestesia, especialidades que estão na nossa frente no que tange a questão de remuneração. Então, nós entendemos e assumimos o óbvio, que a gente precisava, naquele momento, de uma ajuda profissional. Então, a primeira coisa que eu fiz quando a gente assumiu o Regional do Rio foi contratar um escritório de defesa profissional na área médica, para que nos ajudasse, para que nós aprendêssemos com ele. E o interessante foi que esse escritório foi tão bom para a gente, foi tão produtivo, nós aprendemos tanto que 8 anos depois nós levamos o mesmo escritório, contratamos ele para a nossa gestão, né, Juliano, para a Nacional, e foi excepcional. Então, a lógica acima da emoção, os procedimentos realizados em nossas especialidades, eles não podem ser fracionados, como se fosse possível, por exemplo,
optar por realizar uma etapa ou não. É aquela história, não, aneurisma de aorta. Hoje mesmo eu tive uma avaliação de um caso, uma dissecção aórtica tipo 1, todo dissecado com aneurisma degenerativo, a cirurgia vai ser no mínimo de 6, 8 horas, e o colega queria que eu trocasse todos os códigos de cirurgia vascular por códigos que não contemplam instrumentador e auxiliar. Então, é inacreditável isso, mas estamos em 2024 e isso acontece. E você tem que agregar os códigos. Você não trata um aneurisma de aorta, você não pode cobrar um código, porque você vai fazer a hidarterectomia da femoral, você abre a femoral, você vai acomodar aquela endoprótese com balão, ou seja, você tem que cobrar o que você faz, independente do modelo de remuneração que você está utilizando. E o cuidado com o paciente não pode se render à burocracia. Então, aqui é o rol, ele está na sua 4ª edição, que é esse agrupamento de códigos da CBHPM. Eu tenho ele aqui, eu acredito que a maioria dos vasculares aqui do Rio, quase todos, e operadoras de saúde, os auditores, têm esse modelo, ele está disponível a forma digital no site da SBCV do Rio de Janeiro. Então, mais que uma listagem, uma forma de fazer com que as fontes pagadoras compreendessem o nosso trabalho, facilitando o relacionamento com as operadoras, como? Padronizando os procedimentos e padronizando as cobranças no patamar aceitável e menos injusto, principalmente quando lidamos com alta complexidade. Então, contratamos uma assessoria de defesa profissional especializada, contratamos uma assessoria jurídica especializada em defesa profissional, isso é importantíssimo, e passamos a frequentar todas as reuniões da Consul. A Consul é a Comissão de Saúde Suplementar que nós temos aqui no Rio de Janeiro, tenho certeza que em outros conselhos regionais também ela acontece, e passamos a frequentar essas reuniões. Nessas reuniões, quem está lá? Está o representante, o diretor técnico da operadora de saúde, está o representante da Sociedade de Especialidade do Estado e está um representante do Conselho Regional de Medicina. Então, não existe fórum melhor para negociação de honorários do que a Consul. Aqui, essa foto é interessante. A gente fica meio triste, né? Eu estava aqui magro, 10 anos mais novo, sem cabelo branco. Esse aqui, eu não sei se vocês estão vendo a setinha aqui, é o doutor Márcio Meirelles, uma vida dedicada à cirurgia vascular. Esse aqui é o doutor Zé Luiz Camarinha Nascimento Silva, doutor Sérgio Meirelles, ex-presidente da Regional do Rio de Janeiro, outro grande amigo. Esse aqui é o doutor Medina. O doutor Medina foi um dos pioneiros, para os senhores terem uma ideia, ele foi chefe e tutor do doutor Arno, que está aqui atrás. Aqui outros colegas, Adalberto Peixoto, tantos outros colegas, o Breno, então tantos outros. Esse aqui é o Bernardinho. Bernardinho, multicampeão olímpico, que nós fizemos a primeira convenção da Regional do Rio de Janeiro, e naquele momento, o que eu queria? Eu queria agrupar o time, eu queria trazer alguém que falasse de entusiasmo, de espírito de corpo, de equipe, e aí naquele momento nós trouxemos o Bernardinho, que pegou o seu cachê, né? Não sei se é exatamente o que se chama, e fez com que a gente depositasse numa entidade filantrópica da nossa escolha. E foi quem não assistiu ainda uma palestra do Bernardinho, eu recomendo. Foi um divisor de águas para a nossa regional e foi muito importante naquele momento para mostrar como era importante caminharmos juntos, né? Aqui aqui foi essa convenção do Rio, aqui o presidente, naquele momento, o doutor Sidney Ferreira, presidente do Conselho Regional de Medicina, que avalizou imediatamente, o doutor Carlos Yanal, que avalizou imediatamente o nosso modelo de remuneração. Então, aqui o passo a passo, criamos o rol, aprovamos em Assembleia Geral, solicitamos o apoio da Nacional naquele momento e obtivemos o apoio do CREMERG. Então, só depois nós buscamos as operadoras para a devida apresentação do trabalho. Foi aquilo que eu falei. Conversamos com dezenas de operadoras, mandamos antes cartas registradas para todas elas e boa parte delas quis conversar conosco. Aqui, uma frase do Bernardinho, naquele momento: sem assumir responsabilidade sobre os erros, não é possível encontrar um novo caminho. E é isso, tomamos pedrada, mas o rol está aí há 10 anos e, como eu disse, na cabeceira, na mesa de todos os auditores aqui do Rio de Janeiro, algumas outras regionais também, usando o rol para dentro da sua realidade. Isso nos motiva e é isso, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue chegar a algum lugar. Outra frase do Bernardinho: vou sempre encontrar em uma pessoa de sucesso uma dose de talento e muita determinação. Isso é uma frase que eu carrego para a vida também. É aquela história do Oscar, né?
10% de talento e 90% de esforço, de suor, alguma coisa assim. Então, o objetivo do rol era agregar códigos de procedimento com a finalidade de melhorar honorários, apesar de seguradores e convênios de saúde ainda utilizarem, naquele momento, né, tabelas AMB 90 e 92, hoje eu não sei, sinceramente eu não sei se ainda alguma operadora ainda usa, é possível, não me surpreenderia. O rol apresenta o valor do cirurgião calculado segundo a CBHPM, é a unidade de custo operacional, a UCO, que naquele momento era de R$ 20,47. Isso publicado em 2018 para a CBHPM vigente. O ideal, o melhor dos mundos, seria utilizarmos a última edição da CBHPM. Mas o que acontece, de uma forma geral, é que as operadoras usam a CBHPM antiga, né? Esse slide, deixa eu ver se ele está atualizado. Lançamos em março, então, de 2014, o rol. Cobramos o rol em todas as operadoras, mas apenas a Golden fez a adoção integral do rol. Esse slide é um slide antigo. E o rol por procedimentos em patologia vascular foi apresentado à nova diretoria da MB, evento realizado na Academia Nacional de Medicina. É importante a gente dizer que o rol ele foi avalizado pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Então, na quarta edição, isso eu estou falando de 2018, a maioria das cirurgias arteriais estavam contempladas com 3 códigos de arteriografias: arteriografia de posicionamento, arteriografia de pré, posicionamento e controle, com PAM, né, pressão arterial média e veia profunda. Foram acrescidos códigos de angioplastias e endarterectomias adicionais, e no total, descritas 34 cirurgias. Na edição anterior, eram 32. Melhor remuneração da cirurgia do pé diabético. É importante dizer isso, o rol ele não é um modelo de remuneração, doutor Sérgio, só para cirurgias de alta complexidade, né? Então, ele inclui os pés diabéticos, que durante tantos anos eram negligenciados, muito mal remunerados. Ele inclui os acessos vasculares, ele inclui cirurgias de varizes, trombectomias venosas, ou seja, um amplo uma ampla visão da nossa especialidade, que é uma especialidade extremamente ampla e complexa. A utilização de códigos de melhor porte, porém, de acordo com o rol de procedimentos da ANS, para a facilitação da alteração de convênios. É importante dizer que existe o rol da ANS também, que, por exemplo, na vascular já teve contemplada a embolização de varizes pélvicas e hoje não faz parte. Isso é um outro problema da nossa especialidade. A gente tem que lutar para incorporar a embolização de varizes pélvicas no rol da ANS. Ou seja, é muito complexo, é tudo muito difícil, mas estamos caminhando. E foi discutido também a elaboração do rol para as urgências e emergências, mas é isso. Eu acho que é um passo ainda a ser trabalhado. Já é reconhecimento e aceitação do rol pelos convênios, principalmente para cirurgias arteriais, embolizações e acessos vasculares. A cirurgia de varizes ainda é um calcanhar de Aquiles. Ainda há resistência para a cirurgia de varizes, como eu falei, porém, aos poucos, os 2 códigos eles vêm sendo autorizados. O agrupamento de códigos da CBHPP, acho que isso aqui é um slide que repetiu. Bom, aqui é só para os senhores terem uma ideia, quem não conhece o rol, é aquilo que nós conversamos. Só aqui um exemplo que é a revascularização de tronco supraórtico. Angioplastia de carótida, por exemplo, a sugestão de remuneração, de cobrança em cima desse pacote. Eu não gosto muito do termo pacote, mas dessa agregação de códigos da CBHPM. Repetindo, isso aqui é para ser negociado para que haja um valor, sei lá, de R$ 5.000. A gente não bota o valor para que isso não entre, não tenha problema junto a órgãos. Me fugiu agora o nome do órgão balizador que vê a questão de cartel. Bom, depois alguém me ajuda nisso. Isso já teve situações de cooperativas serem... CAD. O CAD, O CAD. perfeito. Obrigado. O CAD ele já penalizou algumas cooperativas Brasil afora por isso, que elas fechavam valores em pacotes, valores. Isso é proibido. Então, como eu falei, a única medida legal, ética, de melhorar a remuneração hoje, em 2024, é agregando códigos da CBHPM pertinentes ao procedimento. Você não descreve isso aqui. Por exemplo, se você não fez 3 angioplastias na angioplastia, no implante de um estente na carótida, você vai descrever exatamente o que você fez. Mas o valor ele foi previamente negociado com a operadora de saúde e ela vai te remunerar, seja você sendo credenciado ou por reembolso,
no valor que a sua sociedade negociou previamente. Então, aqui em outro modelo, a revascularização aortoilíaca, uma revascularização aortoilíaca, 3 angioplastias, que não é nada demais, e 3 arteriografias, uma PAM e um acesso venoso profundo. Senhores, então a gente está falando de uma cirurgia de alta complexidade, que pode ser tanto na técnica aberta quanto na endovascular. O valor ele não muda, ele não deprecia uma técnica em relação à outra, o que é a revascularização aortoilíaca, que você vai descrever. Se foi uma cirurgia aberta, você vai descrever a laparotomia, o clampeamento, a endarterectomia da aorta, das ilíacas, a ponte, da forma que tem que ser de acordo com cada técnica. O rol, ele independe da técnica, está falando de valor justo de remuneração. Aqui outros exemplos: revascularização visceral, revascularização de tronco, de mesentérica, 2 angioplastias, e aqui são códigos que a remuneração é muito baixa. Aqui um exemplo: a aneurisma de aorta tóraco-abdominal. Obrigatoriamente você vai revascularizar as viscerais. Então, a cobrança é um código de aneurismectomia, 4 de revascularização. Isso aqui você implanta, estente ou revasculariza aberto cada um desses ramos viscerais, 2 endarterectomias de femoral, uma de cada lado, e 4 angioplastias. E só a arteriografia aqui são 6 arteriografias no total. Quem faz tóraco-abdominal sabe que isso aqui é o mínimo que a gente pode cobrar para tomar ali 4, 6, 8, 10 horas de radiação, ter um doente frágil na sua mão, de alta complexidade, que vai ficar dias internado. Se complicar, vai ficar muito mais, que pode sair paraplégico da sala. Então, é isso. Acho que, no final das contas, a ideia é remunerar de forma justa e adequada ao que a gente investiu a vida inteira para isso, né? Hoje, falando de formação médica, são 6 anos de medicina e mais 6 de formação, ou seja, 12 anos para você entrar no mercado para sair cirurgião vascular. 3 anos de cirurgia geral, a partir de, acho que tem 1 ou 2 anos, e é isso. Aqui contemplando também os catéteres de quimioterapia, uma vergonha a remuneração desses catéteres, um procedimento importantíssimo para doentes tão fragilizados, pacientes oncológicos, e também se remunerava muito pouco. Então, a gente agregou aqui cavografia, angioplastia, implante de catéter. Ah, não, mas angioplastia eu não faço quando eu implanto o catéter. Sim, mas se você negociar isso aí com a operadora, você não precisa descrever isso na sua folha de sala. Você vai receber porque foi um acordo prévio. Só que você não pode cobrar, porque senão o CAD vai lá e vai punir a sua sociedade ou o conselho, e por aí vai, a tua cooperativa. Então, é uma maneira que nós encontramos naquele momento de uma remuneração justa. Aqui eu queria só falar rapidamente das varizes. Nós falamos em off no início sobre isso. A única maneira de agregar valor nas cirurgias de varizes, que há 15, 20 anos atrás, o código é o mesmo, né? Você cobra aquilo ali, era um valor maravilhoso para operar varizes, só que não é mais, né? Não é mais. Se você for cobrar em cima da CBHPM, que nunca é atualizada, como nós falamos, você vai receber uma miséria para operar uma cirurgia de varizes. Então, existe um trabalho de um colega aqui do Rio de Janeiro, que é um membro titular da sociedade, que na tese de doutorado dele, ele fala na restauração de fluxo venoso. Isso pode ser questionado, mas, repito, isso não tem que ser descrito na cirurgia. Eu acho que eu até tenho aqui nessa apresentação, até aqui, ó. Esse aqui é o trabalho publicado pelo Dr. Bernardo Serra Barros e outros colegas aqui do Rio de Janeiro, que fala da eficácia do tratamento cirúrgico das varizes com preservação da veia safena interna. A preservação da safena é sempre procurada por sua importância nos casos tratados sobre restauração de fluxo e abolição do refluxo em sua maioria, dados corroborados por outros estudos na literatura mundial. Na conclusão, os autores observaram restauração do fluxo ascendente da safena e melhora dos sintomas após tratamento das colaterais de perna, reservatório venoso, segundo Pitaluga. Isso é um trabalho, são os estudos, mas não é, repito, por isso que a gente colocou esse código, mas para agregar valor ao nosso procedimento. Se alguém colocar que restaurou o fluxo numa folha de sala e não conseguir comprovar isso, o problema é desse alguém que descreveu, porque não é esse o objetivo dessa apresentação e não foi esse nunca o objetivo do nosso trabalho em busca de melhores honorários. Mas está aí um estudo publicado, uma tese de doutorado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, como a gente está hoje, dando uma pincelada rápida, eu acho que já falei demais, no modelo de remuneração, é o modelo consolidado de procedimento de cirurgia vascular e endovascular da Nacional. Ele foi criado na gestão que antecedeu a nossa, gestão do Dr. Bruno Nádio,
foi uma sugestão nossa. Então, ele pegou modelos como o Hall, como o modelo do estado de Pernambuco, também, que é um modelo brilhante, como o próprio modelo que já existia no site da SBCV Nacional. Como eu disse, a gente aprende com quem nos antecedeu, e nós criamos um modelo um pouquinho diferente, um modelo que ele desmembra a cirurgia endo da cirurgia aberta, e está disponível esse modelo consolidado para procedimentos arteriais e procedimentos não arteriais no site da SBCV Nacional. Não vou colocar aqui para não nos alongarmos muito. Aqui a bibliografia desses modelos de remuneração. Aqui, rapidamente passando os modelos, o modelo da Nacional também. Aqui, na época, ainda de cabelo preto, com o presidente da MB, na época, o Dr. Lincoln e o Dr. Carlos Vital, presidente do CFN, ambos apoiando e avalizando o modelo do Rio como um modelo ético, justo e uma busca por melhores honorários para a nossa especialidade. Aqui, vamos passar rápido, mas uma carta da MB avalizando o rol. Aqui, manifestação do próprio CREMERGE. Aqui, terminando já. O rol, então, ele é único e independente de acomodação, apartamento, enfermaria, UTI, ele é único. Valores aplicados em qualquer técnica cirúrgica, como nós dissemos, os valores apresentados, isso é importante, eles se referem ao cirurgião. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, os anestesistas se aproveitaram do rol do modelo do Rio de Janeiro para fazerem cobranças baseadas no rol, mas nunca foi objetivo do rol aumentar custo e remunerar melhor o anestesista, mas as operadoras, talvez para evitar problemas com a anestesia, não bancaram isso, mas isso está escrito desde a primeira edição. O modelo de remuneração do rol é para o cirurgião, e desdobrando, obviamente, para os auxiliares e para a instrumentadora. Então, aqui, o modelo do cirurgião, em cima dele, o primeiro auxiliar com mais 30%, o segundo com 20%, e o terceiro com mais 20%, o instrumentador com 10% da remuneração do cirurgião. Quando previamente planejado, ou quando se verificar durante o ato cirúrgico a indicação de atuar em vários órgãos ou regiões, ou em múltiplas estruturas, a partir da mesma via de acesso, a quantificação do porte da cirurgia será a que corresponder para aquela via ao procedimento de maior porte, acrescido de 50% do previsto para dos demais atos médicos praticados. Isso tudo está lá desde a primeira informação. Aí tem aqui uns outros detalhes, são detalhes específicos do rol, a apresentação ela vai ficar disponibilizada, a gente não para ter um tempo para um debate. Esse aqui está bem claro aqui no item 8. Este rol não contempla os honorários dos anestesiologistas. Eles que lutem. Eles são muito organizados, mas a nossa realidade aqui no Rio de Janeiro, isso foi um fato que acontece até hoje, dos anestesistas aumentarem muito seu ganho por cobrarem cada código do rol, e muitas vezes o próprio cirurgião não consegue receber, principalmente quando a gente está falando de urgência. Você opera e depois, quando você vai cobrar o rol, você não recebe, mas o anestesista já recebeu por reembolso direto do próprio paciente. Então, esse foi um efeito colateral ruim que eu vejo do rol. Observações sobre a solicitação de cirurgias. Então, a gente sugeriu naquele momento não operar cirurgias eletivas sem a devida autorização de todos os códigos. Caso houvesse negativo de algum código, fazer relatório. Caso houvesse uma segunda negativa por parte do operador, encaminhar e-mail detalhado para a regional, contendo documentos que demonstrassem essa negativa. Isso, aliás, é lei. Qualquer auditoria, qualquer resposta de auditor tem que ser assinada pelo auditor. Ele pode responder eticamente por isso, inclusive. O jurídico especializado em defesa profissional da Regional do Rio, naquele momento, então, ele passou a ser responsável pelos desdobramentos. Nós tivemos alguns, sempre em parceria com a Regional, com o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Isso é fundamental, gente. Se as instituições que nos representam não caminharem juntas, isso aqui tudo é perda de tempo. Então, para onde a gente vai aqui no Rio de Janeiro? Aqui, mais uma vez, lembrando quem fez parte desse trabalho coletivo sempre. Eu não acredito em nada, ninguém trabalhando sozinho. Nós, naquele momento, esse é um slide também antigo, levamos isso como eu falei, para a Nacional. O objetivo maior de todos era o código único, para evitar colocar todos aqueles códigos, botar no código único, e naquele valor desse código único está agregado o valor da somatória dos outros códigos. A gente tem até isso pronto, mas isso acabou ficando engavetado, mas está pronto.
O modelo do Hall ele não se enquadra desde que defendamos apenas a lógica da realização de procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos naturalmente agrupados. Então, nós não podemos divulgar os valores. Aqui, mais uma foto de uma outra reunião, aqui, o doutor Lincoln novamente, vários colegas, ex-presidente da Nacional, outros colegas aqui, presidente da Academia Nacional de Medicina Militar, doutor Arno, mais uma vez. E outra briga também foi muito intensa, capitaneada pelo Francesco Botelho, que foi diretor de defesa profissional da Nacional, colega mineiro. A gestão do doutor Evanésio Melo foi a mudança de porte junto à MB, isso é outra luta também. Então, são várias frentes que a gente tem que trabalhar para que nós possamos melhorar a condição de remuneração da cirurgia vascular. Aqui um exemplo, antes dessa mudança do porte, uma fístula que eram R$ 320 que a gente recebia, passou a ser R$ 1.200. R$ 1.200 é pouco, mas ele é quantas vezes mais do que a gente tinha, né? Isso num estreitamento, num alinhamento com a Associação Médica Brasileira. O implante de catéter de longa permanência, R$ 180. Você pode fazer um hemotórax, um pneumotórax no paciente, para receber R$ 180, ele passou a ser R$ 900, sei lá quantas vezes mais. Então, de nada adianta buscarmos uma proposta ideal para negociarmos com as operadoras se na hora a gente não exigir aquilo dali. A exigência é sempre nas cirurgias eletivas. Então, foi um trabalho com honestidade, transparência, informação, foi muito ágil, foi muito dinâmico. O comissionamento por parte de quem, obviamente, trabalhou, no caso, a remuneração da assessoria de defesa profissional, e baseado também na produtividade. Aqui a gente está falando também de quem trabalha conosco na clínica, quem faz o nosso faturamento. Isso é uma dica interessante. Passei a ganhar melhor, ser melhor remunerado quando eu passei a comissionar as pessoas que trabalham comigo no faturamento. E aqui, quem mais ganhou dinheiro comigo foi essa senhora aí, que se chama Dona Neuza Peclá, minha mãe, uma professora aposentada de português e matemática, que depois que ela se aposentou, ela falou: meu filho, agora eu não vou fazer mais nada, eu não sei fazer mais nada. Então, eu boto aqui, depois de 18 anos de furadas, perdendo dinheiro, deixando de cobrar um monte de coisa, minha mãe veio trabalhar comigo na clínica, e aí eu achei a empresa ideal de faturamento para mim naquele momento, que um amigo, Carlos Peixoto, chama ela até hoje de Fato Mãe. Então, sem dúvida nenhuma, eu passei a perder pouco dinheiro, porque as pessoas que estavam junto comigo e que fazem essa cobrança, é impossível para o médico trabalhar. Eu odeio planilha de números, alguém tem que fazer isso para mim, senão a coisa não anda, mas eu gosto e sempre fui um entusiasmado em buscar uma melhor remuneração, melhores condições de trabalho para os nossos colegas da especialidade. Até porque eu tenho 2 filhos, um médico recém-formado e o outro na faculdade de medicina, então, se a gente não tentar sedimentar um caminho melhor para eles, vai ficar cada vez mais difícil. Mas aí, como eu disse também, é tema para outras aulas. Então, esse aqui é um grupo que eu faço questão de lembrar sempre, é um fórum de honorários médicos, apenas para cirurgiões vasculares, do Dr. Walter Boim. Eu sou um dos idealizadores e criadores desse grupo. Hoje ele deve estar lá com 200 e quase 300 vasculares. Então, essa aula vai ficar disponível aí gravada. Aqui é meu Instagram pessoal, o Facebook eu nem tenho mais, pode desconsiderar. E terminando com a frase do Ferreira Goulart: caminhos não há, mas os pés na grama os inventarão. Então, é arregaçar as mangas, vamos à luta e buscar, além de uma qualificação técnica, científica, acadêmica, nos dedicar um pouquinho do nosso tempo para a busca por melhores honorários médicos. Muito obrigado. Queria agradecer o Júnior. Eu acho que a apresentação dele dá uma ideia da complexidade do tema. Nós temos para debater, antes de qualquer comentário, nós temos para debater o doutor Edivaldo Joviniano, que é da Regional São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de São Paulo, e temos o doutor Sérgio Arato, que é um colega cirurgião de cabeça e pescoço, porém, ele está aqui hoje representando também o hospital, né? Ele é um professor livre docente da faculdade, mas é o diretor adjunto médico do Hospital Sírio-Libanês. Então, representando um dos outros lados dessa disputa, que
anda de mãos dadas com o médico para que a gente possa viabilizar os procedimentos e que a gente sem o hospital não vai fazer nada disso. Então, eu não sei se o Joviliano quer falar alguma coisa agora ou o doutor Sérgio começa e aí o Joviliano tem a oportunidade de, já em cima das dúvidas, colocar. O que que você prefere, Joviliano? Não sei como é que está seu horário. Pode ser. Mas o Sérgio contextualiza, talvez, e aí eu dou a experiência de São Paulo, que contempla alguma coisa do rol do Rio, do rol da Nacional, e uma experiência que a gente tem de negociação através da sociedade mesmo. Seria legal o Sérgio falar agora e depois eu complementaria, talvez. Legal. Parabéns, Júlio, pela apresentação, pelo trabalho. Eu participei também como diretor de defesa profissional na Sociedade Cabeça e Pescoço por quase 3 mandatos. É um trabalho hercúleo, né? Difícil. A gente tentou negociação com alguns convênios e muitas vezes a resposta deles é que a gente deve trabalhar da melhor maneira possível com o valor já posto na mesa, sem nenhum tipo de negociação. Infelizmente, a gente é completamente oposto, né? Não tem foco no resultado do atendimento do paciente. Não estou representando as fontes pagadoras, mas a questão da dor que a gente tem sofrido aqui dentro do hospital, com relação a várias reuniões que a gente tem recebido das fontes pagadoras no que diz respeito a exageros de códigos, não só da vascular, mas principalmente aparelho digestivo, coluna, endometriose, etc, etc, etc. Alguns exemplos que a gente pode dar: cirurgia de endometriose com 18 códigos, cirurgias de coluna com 70 códigos, cirurgias de otorrino com 18 a 20 códigos para uma cirurgia endonasal. E a questão da vascular que nos surgiu não tem nada no que diz respeito a questão de endovascular. Eu acho que endovascular provavelmente está muito bem claro, né? É a questão de uso de códigos que talvez não tenham sido utilizados em procedimentos. E um dos exemplos é a fulguração de vasos, né, onde o médico não solicitou nenhum tipo de equipamento para fazer a fulguração, né, e a questão aí da recomposição venosa do membro, você explicou muito bem na sua aula. Se eu nem tivesse antecipado isso, não antecipei, né? Foi muito interessante você ter trazido essa informação, mas muitos convênios eles acabam recusando, e até a gente teve caso de descredenciamento de médico do corpo clínico, no caso foi de cirurgia geral, onde ele fazia descrição de retossigmoidectomia ou colectomia direita quando era apendicite, etc, etc, etc. Então, a gente não quer de maneira nenhuma que médico sofra qualquer tipo de sanção, mas muitas vezes a gente sabe que a remuneração é péssima, mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente fizer qualquer tipo de descrição de procedimento que não foi realizado, a gente está se expondo e dando a cara a bater para o conselho, de repente, fazer qualquer tipo de sanção e devida, né, em cima dos médicos. Então essa é a questão. E por fim, a gente acaba percebendo a maneira que os convênios têm se defendido dessas tabelas, né? Então o que eles têm feito com os hospitais é pagamento único de um único código, não permitindo qualquer tipo de cobrança de outros códigos. Então eles empacotam varizes, eles empacotam colicistectomia, eles empacotam passagens de duplo J para evitar que o médico, lançando 5, 7, 8 códigos, acabe tendo cobrança por parte do hospital de códigos excedentes, tá bom? Então acho que é isso que a gente tinha que falar. Só um comentário, isso aí mostra, só enfatiza a importância, Sérgio, das instituições que nos representam estarem juntas e negociarem, as sociedades junto à MB, com aval do CFM, negociarem modelos de remuneração que sejam éticos, lembrando Isso. sempre da importância de não colocar valores para que não pareça pacote e o CAD não venha com multas milionárias. Algumas cooperativas de vasculares Brasil afora tomaram multas milionárias exatamente por isso.
Então, isso é um cuidado que a gente lembra aqui que é importante ter. Edivaldo, ajuda a gente um pouquinho. O Edivaldo é professor docente pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, e o atual presidente da Regional de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. André, obrigado pela oportunidade. Acho que o tema é extremamente pertinente, Sérgio, porque nós estamos, eu na minha condição aqui de professor aqui na USP em Ribeirão, a gente tem uma fundação onde a gente presta serviço para algumas operadoras, inclusive para dirimir essas dúvidas de codificação, de adequação. E o Rol do Rio de Janeiro ele foi um exemplo que o Júlio citou e escreveu muito bem, que durante muito tempo São Paulo acabou não adotando integralmente, né? Na gestão passada, como também esclareceu o Júlio, houve uma adequação do Rol do Rio de Janeiro para que ele fosse publicado no site da Nacional, da Sociedade de Cirurgia Vascular. Inclusive, esse código de varizes, de restauração de fluxo venoso, não está no da Nacional, porque a gente entende que ele é polêmico, e eu, por exemplo, não concordo de colocar ele, mas o que a gente concorda sempre, Sérgio, é que nós somos contra esses exageros que você citou, todos eles, integralmente, porque não são éticos. Sociedade nossa, nem a nacional, tenho certeza, mas é o que eu falo aqui pela Regional São Paulo, não concorda com isso. A gente está sempre aberto e disposto a fazer negociações diretas, mediando com os colegas vasculares, as operadoras e os respectivos hospitais. A gente tem a nossa diretoria de defesa profissional, que é representada pelo Fábio Sotelo, e a gente tem no nosso site um modelo também, parecido, na verdade, é uma lista de procedimentos na Regional São Paulo, que ela, inclusive, contempla códigos e materiais mínimos para cada procedimento, que, na verdade, como o Júlio já falou, Sérgio, a gente tem esses guias, né, que servem de referências. E a gente, de forma alguma, reitero, nós não apoiamos os exageros e estamos dispostos, inclusive, a conversar individualmente, né, enquanto sociedade, intermediar com associados e operadoras e, no caso, o hospital, para chegar num consenso, né, e resolvermos esses problemas, porque eu acho que eles podem servir de base, né, para outras instituições que passam por isso todo dia, né? A gente faz perícia aqui no interior, para várias Unimedes, e volta e meia isso vem acontecendo. Muitos colegas colocam aquele código integral e não executam exatamente o procedimento, isso é glosado. A gente coloca esse parecer que isso deve ser negociado, que a gente não concorda com códigos inadequados, né? A gente está alinhado com o que você pensa, né? Você já frequentou a sociedade, sabe? Tá? Já esteve dos dois lados, então eu não vejo outro caminho que não seja a negociação, né? O entendimento prévio e combatemos os exageros. Eu acho que isso não é aceitável em nenhuma circunstância. Eu concordo com o que o Edivaldo falou. Eu acho que é importante cada região ter o seu modelo. Então, por exemplo, esse modelo consolidado, como muito bem lembrado, ele não tem esse código de restauração de fluxo, que é polêmico realmente, mas outra opção era talvez agregar um código mais parecido. Naquele momento nós não encontramos, mas isso não é para ser descrito. E outra coisa que é importante é, dentro desse modelo consolidado que a gente tem no site da Nacional, cada regional trabalhar de uma forma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se no Acre as condições são diferentes relacionadas a operadoras com potencial menor, que seja negociado aquele modelo numa banda com menos 20% que seja, mas que exista uma padronização de cobrança de honorários, porque senão acontece esses absurdos que o Sérgio falou, de colegas botando 20, 70 códigos no procedimento, e aí esse colega vai ter que responder por isso, do ponto de vista legal e ético, porque ele não está embasado em nada, em nenhum modelo, em nenhuma entidade médica. E aí é isso, o caminho normal é que o colega seja convidado a se retirar tanto da operadora quanto do hospital, né? Então, isso é ruim para todo mundo, né? Então, é isso. Aqui a gente trouxe uma proposta real, que completa 10 anos, de um modelo
que foi baseado numa história de uma luta pela defesa profissional muito grande, e a gente espera que esses novos colegas e lideranças, por exemplo, como o Edivaldo e outros aqui presentes, aqui eu posso citar, estou vendo aqui o Carlos Eduardo, que foi presidente da Regional de Pernambuco, eu citei aqui, Cadu, o trabalho de vocês em Pernambuco, que é brilhante, brilhante, dele e do Heraldo. Está aqui o Walter, ex-presidente da Regional de São Paulo também. Ou seja, se cada um que vier colocar ali um tijolinho, uma coisa anda. Agora, a gente não pode achar que medicina é só ciência. Medicina paga nossas contas, paga nossos boletos no final do mês, é quem nos faz ter um carro bom para sair de madrugada para operar um aneurisma roto, é quem nos permite viajar uma vez por ano com a família, porque senão nada tem sentido. Não é só trabalhar, bater palma para as operadoras, que estão cada vez mais milionárias, cada vez operadoras mais robustas, e o médico cada vez mais achatado no que diz respeito à remuneração. Então, isso aí eu acho que é uma luta que a gente, todos nós, isso é um apelo que eu faço há muitos anos, seja, como o Edivaldo, por exemplo, é professor, chefe da USP, mas já tem uma participação importante, e também luta pela defesa profissional, está aí falando, ou seja, a gente tem que estar junto. A gente pode até não concordar, mas a gente tem que debater entre nós e oferecer propostas para essa garotada que está chegando aí, trilhar um caminho um pouco menos árduo do que a gente vem trilhando há muitos anos. Bom, Sérgio, eu vou André, começar assim, de novo, no mesmo formato que a gente faz as reuniões mais científicas. A reunião é aberta para todos que queiram comentar e perguntar coisas. Nós temos pessoas super experientes da sociedade e o Sérgio do Círio, que é quem faz a interface muitas vezes entre nós, né, e a operadora. Ele está sempre ali sendo acionado para resolver eventuais conflitos. Então eu deixo essa reunião aberta para quem quiser perguntar. Eu vou começar com uma consideração só, né? Na verdade, a gente, quando tem que agendar um procedimento, principalmente na endovascular, a gente tem que contemplar uma lista de materiais para o que vai se fazer, para eventuais problemas que possam aparecer durante a sua realização, e isto acontece. É uma cirurgia que não permite a improvisação, é diferente de uma cirurgia aberta, que a gente vai lá, tem algum problema, eu vou lá e resolvo com ponto, com pinças, resseco alguma coisa, substituo. Quando eu estou na endovascular, esse armamentário tem que estar ali, senão a gente não consegue fazer, para um procedimento no meio. Acho que você já vivenciou esse problema comigo, com os demais colegas. Então, e aí isso é agendado, um procedimento, ele é pedido uma lista redundante, não tem dúvida disso, porque, na verdade, hoje tem até o artifício de a gente fazer uma lista para ser aprovado e uma lista para o momento da cirurgia em que você está calçado para essas surpresas, né? Surpresa é um termo suave, na verdade são previstas, são previsíveis que podem acontecer, e eu tenho que mandar postal essa lista de material, eu tenho que mandar postal esta lista de procedimento, né? O hospital está pautando talvez a cobrança dele aqui não é nem honorários, né? O problema é o que a gente gera de distócias para o hospital, mas assim, se eu não mando, como é que eu, profissional, e você, hospital, se previne dos eventuais problemas que você vai ter? Porque ali tem que estar contemplado. São coisas que acontecem de fato. Só para começar a discussão. legal. André, você conhece bem aqui qual que é nossa estrutura, né? A gente tem a vantagem e tem a desvantagem, né? A vantagem é que a gente tem 3 suítes vasculares na radiologia intervencionista, onde a gente tem quase a totalidade dos materiais que são necessários em caso de uma urgência. Mas a gente tem a desvantagem que a gente não tem isso dentro do centro cirúrgico, né? E o tratamento da aprovação do paciente que vem para uma vascular
normalmente é tratado como um caso de urgência e aí a gente discute os materiais utilizados a posteriori, né? No centro cirúrgico, infelizmente, eles usam a regra de que você tem que solicitar tudo o que você precisa para depois responder e negociar com o médico. E aí um ponto importante que o Júlio falou é que existe uma resolução do CFM que fala que o auditor tem que se comunicar por escrito com o médico e deixar isso registrado, né? Inclusive na resolução está dizendo que é o médico e o paciente, tem que avisar. Eu estou negando você usar uma prótese tal e ele tem que registrar. Isso não acontece, né? Em nenhum hospital de São Paulo isso acontece, acho que talvez raramente isso acontece em qualquer hospital do Brasil, né? A grande questão, a gente não tem dificuldade com a vascular. A maior parte dos problemas que a gente tem são os jabutis, né? Então, quando você pede um procedimento cirúrgico, que você pede aquele material, você pede com uma ideia do que você vai utilizar. E às vezes o que acontece é que a empresa, sem nenhum tipo de nota fiscal, nenhum tipo de documento, traz no meio do material, por exemplo, um vasovio, não sei, né? Um vasovio, Venvil, nem sei como é que chama, né? E o Venvil não tem cobertura, né? É difícil você conseguir uma cobertura por parte do convênio. E o médico aproveitar, já que está na sala, deixa eu utilizar. E a gente fica com uma bomba aí de 15 mil reais, 12 mil reais na mão, né? Com um prejuízo para a instituição. Então a gente trata isso, chamando o médico, perguntando por que ele usou. Muitas vezes ele alega que não teve essa informação e a gente não consegue rastrear por que esse material entrou dentro da instituição. Né? Por quê? Porque as empresas elas não andam com uma nota fiscal de encaminhamento do material. Eles têm uma lista de material que entrou dentro da perua deles e a lista chega aqui e quem checa é uma pessoa completamente sem técnica vascular para conseguir avaliar, né, André? Você sabe muito bem de um hidrofóbico ou não, né? Não Hidrofílico, é? é. Hidrofílico. Então, assim, ninguém sabe o que é a diferença, né? É incrível, né? E tudo em todas as especialidades, né? Um duplo J metálico de um duplo J de silicone, né? Então você escuta, por que você usou um duplo J metálico? Porque o paciente tem um câncer de retroperitônio que ele precisa desobstruir e vai ficar com esse catéter por um período muito grande. Então, são dúvidas que a gente depois tem que tirar com os auditores e muitas vezes a gente recebe essas glosas, né? E a gente tem aí convênios que verticalizaram há pouco tempo que estão com glosas de 18%, uma coisa meio absurda, né? Meio incrível. E assim, o Júlio também falou, né, da questão do não deve se ter valores, né? Mas o que estão praticando com a gente é empacotamento baseado em valor. A mesma operadora, eles vieram conversar com a gente sobre medicina baseada em valor, né? E a gente falou assim, que bom que vocês vieram conversar com a gente quer oferecer uma linha de cuidado. Eles falaram, não, a gente está aqui para dinheiro. Medicina baseada em valor, para mim, é valor da cirurgia. Aí eu falei assim, bom, então a gente está começando completamente errado a conversa, porque a gente está aqui pensando no que a gente pode entregar de melhor para o paciente, né? A gente sabe que centros universitários têm uma qualidade de entrega ótima, porque não tem muita restrição no que diz respeito ao material. Mas a gente tem sorte de alguns nichos onde a gente consegue entregar uma medicina de qualidade que muitas vezes custa, né? Custa, e a gente coloca isso como um custo de qualidade, um custo de segurança, né? E cada vez menos a gente tem hospitais filantrópicos que podem ter um resultado zero no final do ano e não ter que devolver dinheiro para os sócios, né? É isso que acontece no Sírio. A gente pode aceitar ter um resultado zero. O que está difícil é a gente zerar o resultado e não ter como reinvestir para comprar uma suíte vascular, né? O André sempre pede, faz 12 anos que a gente está devendo para ele. Uma suíte vascular dentro do centro cirúrgico, graças a Deus, vai sair agora em fevereiro a abril do ano que vem. Então, quem quiser conhecer o ano que vem, está disponível. Daniel Drummond estava com a mão levantada. Desculpa a demora. Não, problema não, nenhum. Boa tarde, pessoal. Parabéns, Júlio, pela apresentação. Vou ser bem breve. Nosso rol a gente já tem tentado emplacar e tem bastante tempo, assim como o Júlio falou, tem 10 anos. A gente teve nesse período, né, experiências muito boas junto com muitos convênios.
Eu acho que hoje em dia outras sociedades, outras regionais, falando a mesma voz, a gente tem uma chance de conseguir emplacar muito grande. Eu acho que talvez não seja a solução definitiva, não sei se é, né, mas é uma solução que com certeza vai estancar um sangramento da sociedade, né, do cirurgião que tem que manter uma equipe. Então isso tem que ser resolvido. Não adianta achar que tem outra solução melhor. Se tiver, a gente conversa, mas por enquanto, nos últimos 10 anos, não teve. Então é por isso que outras regionais já vêm emplacando o rol. Outras sociedades já conseguiram emplacar os deles, como a cirurgia cardíaca, como a radiologia intervencionista. Então, esse papo de mas isso foi feito, isso não foi feito. Isso a gente tem que ter uma certa coerência no nosso discurso, porque outras sociedades que se espelharam na nossa fizeram e conseguiram. Ou seja, se a gente começar a falar, mas isso talvez não seja, a gente realmente não está atingindo o resultado final. Então, aceitar que outras sociedades já conseguiram isso. Outro ponto de vista é que existem, sim, códigos que são solicitados no rol e não são pagos, né? Ecografia, hoje em dia, qualquer procedimento de arterial que você faça, ou até venoso, a gente usa ecografia e isso não é pago. E para a fonte pagadora, né, você ter a presença do Doppler na sala é fundamental. Isso não tem sido liberado por muitos convênios, né, por esse impasse. Então, a minha mensagem é que para a gente conseguir alguma coisa, seja um honorário melhor, seja para códigos, seja que a gente consiga realizar procedimentos que são altamente necessários, como a PAM, punção profunda, que seja pago, né, uma ecografia, né, a gente tem que falar a mesma língua. Isso é padronizar. Se não for padronizado, se a sociedade, como uma forma geral, não aceitar isso como padrão, a gente não tem conversa. Eu acho que a gente tem que andar de mão dada com o hospital nisso. Eu fico muito feliz que o Sérgio está aqui, porque, na verdade, o hospital depende de nós e nós dependemos do hospital. Então, isso não vai funcionar se o hospital não andar de mãos dadas. Quer dizer, a gente não quer ultrassom na sala, a gente precisa do ultrassom na sala para oferecer segurança para o doente. E o hospital hoje exigiu de mim fazer um curso de capacitação de punção ecoguiada. Eu fazia isso há 15 anos, mas houve um momento em que o hospital exigiu este curso. E eu fui lá e fiz. Então, mas essa é a hora que o hospital vira para o operador e fala assim: eu lhe entendo, mas eu sou obrigado, por segurança, a ter isso. Um mau resultado é mais caro para o operador, é mais caro para o hospital, é desesperador para o doente e para o médico, então eu tenho que oferecer isso. E essa é a hora, talvez, de fazer o pacote de códigos e procedimentos, para assim, olha, eu não vou falar para você como é que você vai pagar por código. Eu vou te dizer, olha, o pacote do acesso venoso de longa permanência tem que contemplar esses eventos. No fim, o hospital vai ter que andar de mão dada, porque essa história de ficar fracionando, claro, a gente precisa de padrões para cobrar. Assim, a gente pode até aprender com o hospital, né? O hospital também fracionou uma série de materiais para poder melhorar a sua cobrança frente às operadoras, né? Quer dizer, ele cobra a bolinha de algodão. É óbvio que a bolinha de algodão faz parte do tratamento dele. Não precisava estar lá discriminado. Mas, no fim, é a mesma coisa. De fato, eu acho que é a mesma coisa. Talvez o que a gente precise é que os hospitais andem de mãos dadas conosco. Claro que num momento de verticalização isso vai ser complexo, mas o mau resultado, e isso vem vindo pela frente com aumento indiscriminado de faculdade de medicina, quer dizer, isso logo, logo vai mostrar a cara, não vai demorar muito. Os hospitais, se querem manter um padrão, têm que andar de mão dada com a sociedade e com os profissionais que estão dentro dele. Desculpa, não sei se alguém mais quer colocar, eu me empolguei aqui. Concordo com você, professor. Concordo. Eu gostaria de pontuar um assuntozinho em relação ao rol. Primeiramente, parabenizar a ideia de 10 anos atrás do nosso presidente Júlio Peclar, né? E ocasião em que eu era conselheiro e diretor do CREMERGE, que a gente fez o CREMERGE entender e validar a ideia. Lembra, Júlio? Agora que eu te vi, querido Arnaldo, claro que eu lembro, Então, claro. Você foi o catalisador dessa reunião, inclusive.
Exatamente. Então, eu acho que o rol foi a alternativa que nós criamos, que o Júlio, né? Que ele foi o grande idealizador dele. Acho que ele caiu. Caiu. Zerati, você estava querendo falar alguma coisa? Não, então acho que aproveitar essa questão que você falou do estão andar de mão dada, né, com a gente aqui, especificamente no caso do Sírio, acho que, né, colocar o núcleo à disposição do Sérgio também, porque não é fácil, às vezes chega alguma situação que às vezes pode parecer algum desvio aí, às vezes, sei lá, às vezes é um código por semelhança, às vezes é um procedimento, por exemplo, que você não tem um código específico, você tem algum por semelhança, não sei. Claro, sem expor, né, o autor Me perdoe. do código, né? Voltei. De repente, a gente colocar também os núcleos de especialidade participarem, ajudarem aí o Sérgio nessa missão aí. E aproveitar para parabenizar o Júlio aí pela apresentação, o Edivaldo aí também. O Carlos já está entre nós de novo. Carlos, você Eu caí. caiu. Desculpa, é porque eu estou no celular e aí entrou uma ligação, aí caiu o coisa. Então, o que acontece? Eu acho que a ideia foi muito louvável, mas a grande justificativa é que as tabelas não eram corrigidas, como não são até hoje. Se as tabelas fossem dignas ou dignamente corrigidas, a gente não precisaria ter criado o rol. Só que mesmo na Consul, que é a Comissão de Saúde Suplementar que tem no Conselho Regional de Medicina, que a gente conversava diretamente com as operadoras e as sociedades de especialidade, a gente não conseguia um resultado tão satisfatório, infelizmente. Então, o rol foi a alternativa que que o Júlio, em conjunto com um grupo, criou para a gente tentar sanar esse absurdo. Obviamente que ajustes vão ser realizados, como já foram feitos ao longo desses 10 anos, e a gente está sempre aberto. Eu, como atual diretor de defesa profissional da Sociedade Civil Vascular, estou aberto para a gente ver alternativas que sejam melhores, por que não? Entendeu? Mas hoje, o que a gente tem e que a gente tem que abraçar a causa, nós, como cirurgiões vasculares, é o rol. Então, eu quero deixar registrado isso aqui, a importância dessa reivindicação a nível de honorários médicos. Eu parabenizo todos aqui, a ideia foi muito boa, acho que eu queria ter participado mais intensamente, mas sabe que é complicado, mas estamos juntos aí. Eu queria fazer uma analogia para o Sérgio, para ver, porque a gente usa materiais muito específicos, né? E o Zerati falou uma coisa muito interessante agora. Não, você cobra às vezes por analogia os códigos. Então, eu vou dar um exemplo, Sérgio. Hoje a gente faz um procedimento de aneurisma totalmente percutâneo e usa um dispositivo de fechamento percutâneo que se chama perclose. O hospital cobra o perclose, a gente pede o perclose. Como é que você é remunerado para fazer aquilo? Não é. Então vem alguém e coloca por analogia um código de angioplastia, ou uma profundoplastia, ou uma arteriorrafia, porque não existe o código para isso. Mas, no entanto, é pago o dispositivo, é pago o hospital, só o médico que está fora dessa remuneração. Por isso que eu digo que a gente tem que andar de mãos dadas, né? De fato, o que você vai fazer? Você vai diminuir o risco de sangramento, você vai diminuir o tempo cirúrgico, quer dizer, tudo isso é traduzido supostamente por um melhor resultado, ainda que às expensas de um novo procedimento, mas isso não está contemplado e dificilmente a gente vai conseguir andar na mesma velocidade em que as coisas acontecem. Mas é por isso que eu digo, o hospital tem que andar de mão dada com o corpo clínico dele, né? De fato é isso. A operadora, quando o cara é credenciado, o profissional é credenciado diretamente com a operadora, ele tem que andar de mão dada. A mesma coisa vem com a história dos assistentes. A gente não tocou aqui nesse tópico, mas eu sei que é um tópico sensível. É o número de assistentes. Tá dito em alguns locais, e aí a gente tem que entrar na parte ética disso,
Ninguém está falando para se inventar assistentes, isso é absolutamente criminoso, não é isso. Mas assim, você não pode excluir um cara que começou a cirurgia com 3 auxiliares, e aí no fim você fala, o outro código só paga um, então eu não vou pagar. Mas ele está na cirurgia desde o começo. E isso está contemplado, se eu não me engano, até no próprio rol, eu não sei, ou na tabela da MB, que o que conta do número de assistentes é o procedimento com o maior número de assistentes, ele fica até o fim. Esse é um exemplo. Ou não pagar instrumentador. O hospital não dá, a seguradora não dá. Como é que se resolve esse impasse, né? Não sei. A grande dificuldade que eu vejo é a questão de. Desculpa, Júlio, o que faz parte do procedimento principal ou não, né? O Júlio mostrou muito bem a tabela, né? Se a gente começar a cobrar por clipagem que a gente faz numa cirurgia laparoscópica, isso se torna inviável, né? Então, eu acho assim que se você tem um procedimento que você, ao invés de fazer um fechamento, vou dar o exemplo na laparoscopia hoje, o pessoal tem usado o, o clipador de vaso para fechar a laparoscopia. Você associar isso à abertura e fechamento da cirurgia e cobrança, isso se torna inviável. O que vai acontecer é que o convênio vai glosar. Né? E a gente tem vários exemplos onde o convênio acaba glosando o procedimento que foi lançado, e hoje em dia eles estão glosando porcentagem do o tempo de sala cirúrgica. Uma coisa que é meio louca, André. Então, você fez varizes, mas você fez aí uma esclerose de veia que não foi pedido. Então, eu estou descontando 10% do tempo de sala. É assim que eles estão praticando em cima da gente, hospital, em cima dos médicos, né? Então, tá cada vez mais difícil mesmo. Então, a gente tem que se juntar, sim. Acho que o núcleo é importante e os protocolos assistenciais são super, hiper importantes, né? Eu vou dar um exemplo, né? O Einstein, ele tem no agendamento de cirurgia, ele tem um robozinho que pega as cirurgias que tem ou um material muito discrepante ou procedimentos solicitados muito discrepantes, encaminham para uma câmara técnica dentro do hospital, onde os médicos não são identificados, provavelmente na vascular deve ser o Nelson Volosker. Eles avaliam e falam para o médico, olha, o que você está pedindo está fugindo um pouco o preço da média que a gente paga, esse material ele ainda não é reconhecido, ou você está pedindo uma empresa que nunca vendeu dentro do hospital e que a gente tem material similar. Então a gente tem que ter algum tipo de controle para defender, porque assim, no final, quem paga a conta do convênio sou eu, o Júlio, o Antônio, o Edivaldo, porque a gente vai pagar para nossa mãe, eu não tenho pai mais, mas assim, pagaria para o meu pai 10, 15 mil reais por mês, né? Porque tem um colega que está gastando mais do que deveria gastar. Então, a gente tem a responsabilidade social, acho que esse é o ponto importante. E a gente é dono da caneta, né? O que o pessoal sempre fala. Edivaldo, você que gerencia algumas coisas em que você tem que ver gastos em materiais com uma generosidade bem menor do que o Círio dispõe. O que Eu você vê nisso? achei só estranho o Sérgio falar que a gente, nos hospitais universitários, o Zerati na hora deu risada também, que a gente pode dispor de materiais à vontade e não tem restrição. Não, Eu queria eu saber. falo porque se acontecer alguma coisa, às vezes eu prefiro ir pro HC do que ir para um outro hospital aqui em São Paulo, no litoral. Por isso que eu quis dizer, tá? Não estou falando que a gente tem disponível em 100%. Não, tá bom, Sérgio, eu tô brincando. Mas, na verdade, a gente entende completamente o que vocês estão falando, o cenário e as realidades, apesar de diferentes, elas têm pontos muito em comum, não é? Quando a gente está falando dos materiais e o André pontuou sobre os procedimentos complexos que saem da linha, bom, a gente vai ter que pedir sempre o básico e depois justificar quando sai da linha. E isso existe análise técnica, não é? Não é, acho que o que motivou, na verdade, no final das contas, esse nosso encontro é que são as foras da curva que a gente tem que evitar para não prejudicar essa progressão contínua que a gente tem de busca por adequação de honorários e a gente sempre fazer o melhor. Quer dizer, e são esses excessos
que nos punem no final das contas e impede essa nossa evolução, impede esses nossos reajustes, porque a operadora, dentro da perspectiva dela, ela vai buscar esses casos aí e vai atribuir isso à especialidade. Isso a gente não pode permitir, não é? Então, essa é a sua iniciativa de trazer esse problema, Sérgio, ela é fundamental para a gente mostrar que, enquanto entidades, sociedades, a gente não concorda com isso, mas a gente tem uma posição, não é, representada, de certa medida, aqui pelo rol, pela lista de procedimentos de São Paulo e pela nossa disponibilidade de negociar e de fazer com que estes caminhos funcionem de forma regular, que a gente não precise aí ficar brigando o tempo todo para fazer o básico dentro da cirurgia vascular, que é o tema aqui que a gente está conversando, né? Uhum. Eu acho que talvez se espremeu de tal forma o honorário médio que hoje a gente tem esses subterfúgios. Eu não sei, parece que só eu ouvi a frase na minha infância do barato que sai caro, né? É, Isso que está acontecendo. Eu acho que, como eu disse, talvez o que a gente tem que fazer é andar de mão dada com as instituições que não funcionam sem a nossa presença, e o nosso trabalho não pode ser exercido sem a infraestrutura oferecida por essas instituições, e ir na fonte pagadora e falar: desculpa, vamos ter que rever a forma de remuneração de todo mundo, né? Se vai ser fee for service, se vai ser gerenciado, aí, quer dizer, nós estamos numa discussão bem mais ampla, mas a gente tem que retomar certas conversas com, com o respaldo das instituições hospitalares que talvez sejam, talvez não, com certeza tem muito mais poder de barganha do que nós. E a sociedade representando todos os médicos, acho que é meio por aí. eu acho que aquela frase que o Olha, Júlio colocou, vamos juntos, eu acho que aí a gente tem que ir junto, Fazer um entendeu? E piloto. fazer isso. Fazer um piloto. Eu achei é, importantíssima a reunião hoje, viu, Sérgio? Parabéns aí, você, André, a todo o grupo do Círio, porque eu não lembro de uma reunião, de uma chamada, de um hospital trazendo a vascular, trazendo colegas, que tenham aptidão por esse tema. Isso é outra coisa, não adianta a gente achar que, não, eu sou o cara técnico, eu não falo de honorário. Talvez por isso que a gente esteja nesse lugar. Então, a gente tem que falar sim de honorário médico, sim de defesa profissional, trazer os hospitais, trazer as instituições representativas, trazer os colegas, talvez não tenham essa aptidão, mas mostrar para eles que é muito importante a participação deles. Muito boa a iniciativa, parabéns ao grupo do Círio aí. Fiquei bem feliz em estar aqui com vocês hoje, tá? Muito bom. senhores, boa tarde. Por favor. Opa, Oi? boa tarde. Acho que nem todos me conhecem, lembram de mim. Eu sou Ivan, sou lá da Bahia. E eu acompanho essa questão da Ouvindo. aqui na Bahia, cirurgia vascular, Marivan exatamente está picotando muito. Talvez fechar o vídeo ajude. Está Sinal picotando tá muito muito o ruim. seu áudio. Travou agora. Vamos ver se ele volta, né? A gente já avançou bastante no nosso tempo. Realmente eu agradeço. A gente deixa ele falar se ele conseguir voltar, mas eu agradeço todo mundo, agradeço o Júlio. Eu sei que essa palestra dele mostra, traduz todo o esforço que foi feito no Rio de Janeiro, e obteve um sucesso parcial, maior ou menor em algumas regiões, mas que de fato vem ao encontro do que a gente está precisando, que é a rediscussão da forma de remuneração, não só médico, hospitalar também. Eu acho que assim, o hospital também vai ter que rever, as seguradoras estão tendo que rever, talvez não sei se elas estão ficando de fato cada vez mais vultosas, ou se elas também vão enfrentar, porque à medida que o país está num momento mais difícil e empobrece, eles também têm menos clientes, né? Quer dizer, isso vai se traduzir de qualquer forma na parte de remuneração médica, seja do profissional, seja da instituição. Então, eu queria realmente agradecer o Júlio, ele
Acho que a palestra dele mostrou muito claramente o trabalho hercúleo que ele fez para isso. O Edivaldo, que também está na sociedade hoje, enxerga isso, tanto do ponto de vista do serviço público, quanto do ponto de vista associativo. Para nós foi muito bom. O Sérgio trouxe a visão do hospital, porque tudo que destoa, se o Marivan voltar, ele pode entrar. Opa, Só um minutinho, só um minutinho. Tudo que destoa e que o hospital é penalizado, a gente também é, né? Marivan, desculpa, estava picotando muito. não, sem problema. Estão me ouvindo agora? Sim. Perfeito. Sim. Como eu estava falando, tem 10 anos que a gente fundou a cooperativa de cirurgia vascular aqui na Bahia. E o resultado que a gente teve foi excelente. A gente tem conseguido avanços de remuneração excelentes aqui com as operadoras de plano de saúde e utilizando a CBHPM como parâmetro em relação aos códigos. Uma das preocupações que eu tenho em relação ao rol, eu já cheguei a expressar isso em outros momentos, é que como a gente está aumentando a composição de códigos, aumentando o número de códigos para compor um determinado procedimento, sem necessariamente aumentar o valor que é pago por cada código, a sensação que eu tenho é que daqui a 5 anos a gente vai precisar colocar cada vez mais códigos para poder compensar, porque o valor não é reajustado nem de perto, nem de longe com a inflação. Então, assim, o que a gente fez aqui de diferente foi que a gente chamou as operadoras para conversar e falamos, olha, ou reajusta ou a gente para de operar, é tudo particular. E a situação estava tão ruim, que os vasculares daqui abraçaram para operar. Tinha que operava a cirurgia de varizes, porque é baixo Voltou a picotar, Marivan, mas acho que a sua mensagem ficou clara para todos, né? A gente vai, se a gente não negociar de outra forma, daqui a pouco a gente vai estar fazendo um livro de códigos para poder ser remunerado de uma forma adequada. Não só pelos novos procedimentos, mas pela defasagem mesmo. Então, eu queria agradecer. Marivan, sua mensagem ficou clara, desculpa, ficou picotando. Não, perfeito, tranquilo. O Júlio, acho que Edivaldo tem que operar. Nós estamos atrapalhando ele, né? Já ganha pouco e ainda não deixa ele operar. Pois é, um pouquinho. André, se você me permite, só fazer um comentário rápido em relação ao que o Marivan falou. Eu tive lá na última jornada baiana e fiquei realmente impressionado com o trabalho da regional. A cooperativa deles funciona. Os valores, eu não tenho dúvida que são os mais justos hoje pagos no Brasil. Mas, por exemplo, a realidade da cooperativa no Rio foi outra, né? Então, eu torço para que exista essa perpetuação, que os colegas entendam que só juntos eles caminharão. Que aqui no Rio, por exemplo, quando foi feito um descredenciamento coletivo com uma determinada operadora, 3 colegas não foram descredenciados e, a partir dali, só eles recebiam os 2 dessa determinada operadora, e aí isso foi o princípio do fim da cooperativa aqui no Rio de Janeiro. Talvez ter um número muito grande, muito maior de cirurgiões vasculares. Mas, como eu disse também, é fundamental que cada regional, cada estrutura tenha a sua realidade de acordo com as suas características. Em relação ao rol, pelo contrário, o modelo consolidado foi baseado no rol e ele tem muito menos códigos, né? Mas também, como foi dito aqui, se a gente não trabalhar por uma CBHPM mais justa e que as operadoras paguem a CBHPM, que elas de fato utilizem, acabou o rol, acabou tudo, não precisa. Basta a gente cobrar um código de aneurisma de aorta, por exemplo, e o convênio vai pagar aquele código e a gente vai se sentir bem remunerado. Então, é um trabalho de várias frentes, Sérgio, não tem jeito, né? Eu acho que isso aqui ficou bem claro aí durante o nosso papo. Mais uma vez agradeço aí, parabenizo a iniciativa, viu? Legal. Infelizmente, eu vou encerrar. Eu imaginava que ia ser bem discutido o tópico. De novo, agradeço o Júlio, agradeço o Edivaldo. O Edivaldo teve que sair para operar. Agradeço o Sérgio, que fica nessa posição delicada de levar pedrada dos dois lados. Mas se a gente não trouxer o problema para essa esfera,
a gente não vai entender nem o lado do hospital, nem o hospital vai entender o nosso. Eu queria agradecer a todos, voltar a falar, as nossas reuniões são nas últimas quarta-feiras do mês, são reuniões abertas, quem quiser trazer casos, temas, sugerir palestras ou palestrantes, a gente está sempre aberto a isso. Então, eu queria realmente agradecer a todos e, infelizmente, eu vou ter que encerrar porque nós já avançamos demais. Obrigado. Obrigado, pessoal. Abraço a todos. Parabéns, Tchau. pessoal. Valeu.